Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais um Expresso Teológico e conforme o prometido, nós estamos hoje aqui com o Bispo Walter Macalister. Bispo Walter, boa tarde, seja bem-vindo a Brasília. Obrigado. Tempo seco já chegou. Já chegou cedo esse ano. Nós ficamos muito felizes do senhor estar aqui conosco. Para quem não sabe, é a segunda vez que o Bispo Walter está conosco. A primeira vez foi em 2015. E hoje ele vai estar falando sobre culto, serviço e adoração aqui na nossa quarta conferência teológica dos 500 anos da Reforma. E nós aproveitamos para gravar com ele aqui o Expresso Teológico. Nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade, vamos tecer algumas considerações sobre isso. Bispo, quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de um tema muito abrangente, um conceito novo, não é um conceito antigo. Antigamente se falava no conceito de mística e tudo, atualmente é um conceito de espiritualidade. E tem uma característica para a gente começar da espiritualidade atual que é muito semelhante àquilo que Agostinho já dizia, né? Que muitas pessoas abrem a Bíblia e separam aquilo que as interessa. Sim. E hoje parece que a espiritualidade é um momento onde, esse momento dito pós-modernidade, que a gente não sabe tudo que envolve a pós, porque pós é um período indefinido ainda, né? Mas a espiritualidade atual, ela é muito aberta, né? Então a gente vive isso nesse contexto. Como é que a gente analisa isso dentro do processo da cristandade, da palavra de Deus? Depende onde você está. Por exemplo, no Brasil, nossa experiência de espiritualidade tem outras referências. Se você falar de espiritualidade numa cidade grande dos Estados Unidos hoje, você está falando de um conceito absolutamente estranho, quase que de outro mundo. Não há percepção do que seja isso. Europa, idem. Mas quando você chega ao Brasil, nossa experiência aqui, nosso país é um país espiritualista, é um país que tem uma percepção de que há uma realidade que nos cerca e que está completamente entrelaçado com o que nós vemos e tocamos. Então, para o brasileiro, o conceito do espiritual é uma coisa absolutamente familiar e não soa estranho de modo algum. Então, nós teríamos que enfocar assim, nossa espiritualidade atual. Certo. A espiritualidade atual, nós vemos primeiro, um exagero por um lado, onde tudo foi colocado a serviço do Espírito, a comodificação da fé, que é o que? A fé a serviço de benefícios físicos, riqueza, bem-estar, pragmatismo absoluto e total, e atribuindo a objetos, poderes, etc., até dentro do campo, não estamos nem falando de espiritismo, estamos falando do campo evangélico e neopentecostal. Então, e isto com uma reação muito forte, compreensível, da parte dos evangélicos conservadores, dizendo não. Mas aí tem um problema também, porque o pêndulo nunca para no meio, sempre vai para o outro extremo. Então, o que acontece? Você tem praticamente um deísmo tácito sendo praticado por parte de evangélicos mais reservados e um exagero do lado dos pentecostais e neopentecostais. E tem que haver um meio termo, tem que haver uma conciliação dessas duas partes. A gente parte do fundamento que é Cristo e o desdobramento disso nos apóstolos da igreja primitiva, especificamente em Atos capítulo 2, que ele tem características gerais da espiritualidade do povo, da igreja primitiva, do tempo de Jesus, depois do tempo de Jesus, da igreja primitiva. Sim. E hoje a gente parece que não faz uma ponte para essa espiritualidade
e busca adequar a nossa realidade àquilo que a gente entende de Deus. O J. Packer, ele traz uma proposta interessante, que ele fala da compreensão, aplicação e adoração. J. Packer é, digamos, o nosso exemplo mais recente do pensamento puritano. Uhum. Talvez mais ainda seria o Joel Beeke. Sim. Mas o J.I. Packer, talvez um puritano não tão radical quanto o Beeke, advoga, assim, defendeu ao longo da sua vida, que ele está vivo, essa espiritualidade que a fé nos leva a uma devoção profunda a Deus. Isso você vê em grandes figuras puritanos como o Richard Sibbes, que foi considerado o teólogo do coração, escreveu o livro dele, conhecidíssimo, A Cana Quebrada, ou A Cana Partida, não sei como é que foi traduzido, acho que é A Cana Quebrada. Fantástico, é um livro que eu chorei quando eu li. É um livro de profunda emoção e devoção a Deus, e não fica apenas assim, no âmbito de pressupostos teológicos, desdobramentos sociais, etc. Não, é uma coisa do coração. Você vê essa espiritualidade no pai dos puritanos, o John Owen. O John Owen, que foi o capelão do Cromwell, quando decapitaram o rei da Inglaterra. Ele se tornou... Ele era muito engajado politicamente, obviamente, mas seus livros falando sobre comunhão com Deus são de uma profundidade, de uma devocionalidade que hoje tem seu representante no Sinclair Ferguson, cujos livros são, assim, fantásticos. Foi professor meu, inclusive, no seminário. E você tem a paixão pela glória de Deus, do Jonathan Edwards, que tem sua expressão mais perfeita no John Piper, que é, digamos, ele traz o legado de Edwards para os nossos dias, mas numa forma mais contemporânea, né? Então, essa espiritualidade fundamentada na boa fé, nas máximas, das doutrinas da graça, numa inerrância bíblica, numa autoridade bíblica, em todos os fundamentos da reforma, mas levado muito além apenas das afirmações fundamentais, que são importantes, não é? O movimento fundamentalista foi fundamental, agora estou sendo redundante, mas foi crucial na defesa contra o liberalismo boltzmanniano, que invadiu Princeton, etc. Então você tem o Machen, que fundou Westminster e fundou o Orthodox Presbyterian Church, fantástico, mas não levou uma devocionalidade. Foi mais assim, eles foram os guerreiros, os centuriões da fé. Da mente, mas você tem esses outros que levam para um nível de devoção pessoal, do coração. Quer dizer, a razão trabalhada na reforma, ela não é autônoma, né? Ela é uma razão que depende da autoridade das Escrituras, mas ela precisa passar para o coração e para os pés também, né? No sentido de que ela precisa trabalhar, a nossa espiritualidade precisa trabalhar mente, coração e prática, né? Com certeza. O próprio Alistair McGrath, que foi o biógrafo do Calvino, ele disse que Calvino, por todo o seu brilho, ele teve um viés secularizante no extremo, tanto que ele é reputado como o arquiteto do Ocidente. Toda a democracia, parlamento, etc. Isso tudo foi consequência de Genebra. E você vê em Kuyper uma espiritualidade muito mais cívica e engajado no mandato cultural do que necessariamente uma coisa do coração. E por isso surgiram movimentos pietistas. Esses avivamentos pietistas do Spurgeon, do Wesley, que, embora, digamos, é um tipo de reformado, não é bem, né? Mas do George Whitefield. Com certeza. Mas de homens de profunda devoção, homens de um sacrifício tremendo, e homens assim de oração. E nisso eu acho que você vê o grande diferencial.
uma proposta para os dias atuais, trabalhando uma catolicidade reformacional, né? Porque os pêndulos são muito perigosos, né? Os extremos são muito perigosos. A gente vê também um movimento neopuritano no Brasil, que é bem perigoso nesse sentido, né? Não diria perigoso, mas é um extremo muito... Essa afirmação não é um juízo, é um fato histórico. Basta ver o que aconteceu, né? Porque o neopuritanismo começou no Recife e fez um estrago muito grande. E os próprios precursores disso, alguns dos defensores disso, tiveram que corrigir e até colocar um certo basta, porque vai para o sabatismo radical, vai para certos preceitos que mulheres estão usando véus de novo, etc. Então, o que acontece? Qualquer movimento neo, chama o que for, ignora o contexto cultural, eclesiástico, histórico das suas origens. E, portanto, ele se torna um transplante e uma forçação de barra. Ele não nasce naturalmente do contexto. Uma das grandes lições que a gente tem que aprender com a reforma é que ela aconteceu. Pronto, fez, não temos que ter uma nova reforma, porque a reforma aconteceu à sombra de Roma, à sombra do Papa, à sombra desses feudos que estavam sob a tutela de Roma e com esse pavor de serem excomungados e serem decretados anátema e irem para o inferno. Então, isso não existe mais. Então, uma nova reforma é como reinventar a roda. A roda já foi inventada. Estamos celebrando esse ano, eu acho que com muita propriedade, 500 anos da reforma, mas o que nós não podemos fazer é tentar agora trazer Calvino para os nossos dias e dizer, vamos agora aplicar Calvino, vamos trazer John Owen. Nós temos que aprender com eles. Trazer o diretório de culto de Genebra para os dias atuais. Não. Por quê? Nós estamos vivendo outras realidades, inclusive meu assunto daqui a pouco será sobre isso. Sim. Porque nós temos que olhar a nossa realidade hoje e entender que todas as condições que fizeram com que a reforma, primeiro, fosse possível e, segundo, fosse necessário, não existem mais. Estamos vivendo outro mundo, outras questões. O imaginário coletivo, o imaginário social da igreja hoje é outro. A cosmovisão da igreja, do seu membro mediano da igreja, é outro. Então, nossos desafios são outros. Eu louvo a Deus pela redescoberta das doutrinas da graça. No meu caso, isso aconteceu há 22 anos atrás e mudou minha vida. Estou negociando isso com o meu pentecostalismo há 22 anos. E o livro está chegando. Todo mundo me cobra desse livro, está chegando. Mas nós temos uma nova realidade e, no nosso caso especificamente, a realidade brasileira é bastante diferente, digamos, da realidade americana. É completamente outra. A europeia, completamente outra. Então, nós temos que ter, digamos, um engajamento robusto, teológico, mas, ao mesmo tempo, uma devocionalidade real, que não seja atingido por esses extremos que nós vemos, nem a favor de um misticismo e nem o ceticismo que acontece por parte de pessoas profundamente enraizadas na boa teologia, são pessoas defensoras da fé, mas que, por outro lado, recuam e dizem, olha, eu sei que Deus pode fazer qualquer coisa, mas não vamos esperar nada, porque é melhor a gente ir pela segurança. Eu acho que nós temos que entender que Deus pode agir e pode envolver os nossos corações numa devocionalidade real, numa comunhão de espírito, sem abandonar as máximas da nossa fé. A Fraternidade Reformada Mundial, para quem não conhece, ela lançou uma declaração de fé, e a gente até aplica essa declaração aqui na FTRB, da Fraternidade Reformada Mundial. E o interessante é que, dentre esses pêndulos, dentre esses extremos, é saber aplicar
nos contextos eclesiásticos, nas comunidades específicas, porque sempre haverão divergências, né? Trabalhar a reforma de um ponto de vista estanque seria desconsiderar as diferenças dos reformadores de primeira e segunda geração, por exemplo. Sim, não é um monolito. Não é um monolito. E tem pessoas que querem tratar a espiritualidade dentro do contexto, por exemplo, de culto, liturgia, aplicando diretórios de cultos da Europa, por exemplo. Você vai abrir uma igreja na África, como é que você vai aplicar tudo isso naquele contexto? O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: qual seria uma proposta dentro de uma catolicidade reformacional de espiritualidade, sem considerar o neocalvinismo, nem o neopuritanismo, mas considerando que há entre nós fatores que nos unem? Bom, você está pedindo para eu adiantar o que eu vou falar daqui a pouco tempo. É exatamente o meu assunto hoje. Sim. Este é o meu assunto. Mas essa é uma pergunta muito grande. Essa não é uma pergunta para responder. Quanto tempo nós temos? Mais 2 horas? Porque essa não é uma pergunta que você pode responder. Até porque, em primeiro lugar, eu creio que uma enorme parcela das pessoas ditas reformadas no Brasil não sabem nem sequer o que é ser reformado. Sim. Acham que, por abraçarem um conceito, Sim. predestinação, eleição, o reducionismo soteriológico. Soteriológico, nem dos 5 pontos. Sim. Porque nem falam de redenção limitada, nem sabem o que é isso. Então, quando você começa a lidar com isso, você descobre que... E é difícil, eu tenho tentado achar vídeos na YouTube mostrando de pessoas explicando o que é ser reformado. E não tem havido uma explicação clara do que seja isso. O Leandro Lima, ele fez uma explicação, parece que bem interessante. Eu perdi essa. Eu achei bem equilibrada. Eu gostei muito da posição dele. Ele é denominacionalista, mas eu vi que ele trabalhou ali de uma forma bem católica, né? O que nós temos que entender é que ainda há um trabalho enorme de lançar alicerce. Porque hoje, pega qualquer discussão teológica na YouTube, ou na Facebook, ou no Twitter, e o que você vê são frases e versículos e conceitos lançados para lá e para cá por pessoas absolutamente desqualificadas para falar a respeito do assunto. Então, e mais, além disso, uma agressividade exacerbada e quase que um sentimento tribal. Sim. Eu sou arminiano, vocês são... Aí começa a falar o calvinista da depressão, alguma coisa assim, o arminiano da depressão, e começa a criar chacotas e charges e tal. E, infelizmente, nada disso leva a uma maturidade da fé cristã. E, certamente, sem maturidade da fé cristã, não leva a boa prática, não leva a uma espiritualidade real. E, para mim, é uma moda que sinaliza o potencial de algo muito bom. Sim. Mas que a gente agradece por isso, né? Agradece a Deus por isso, por esse reavivamento, né? Sem dúvida. Mas, por outro lado, corre o perigo de ter, assim, uma vida muito curta. Porque isso tudo é canseiro e enfado. Tudo isso vai acabar criando uma contra-onda de pessoas. É como a história já diz isso, né? Depois do período da reforma, veio o pós-reforma, depois veio... A Guerra dos 30 anos, quando todo mundo liberalismo, disse, não vamos morrer mais pela nossa fé, aí a Europa disse, então, nem vamos viver mais pela nossa fé. Então, se vamos brigar por isso, então vamos largar tudo isso e apenas ser amorosos. Os contrapontos vão vir. E geralmente vem de quem está vivendo um tipo de romance descomprometido, né? Então... Aquela coisa assim, eu
eu aderi doutrinariamente e aquilo não passa da mente para o coração e para os pés. Aquilo se torna uma discussão doutrinária pura e simples. Ou pior, se torna apenas um tribalismo barato. O mesmo cara que botou no carro há 10 anos atrás, eu sou dizimista, fiel, sou ofertante, e daí, hoje está botando abaixo com os arminianos, ou eu sou reformado até morrer, e daqui a 10 anos daqui a pouco está liberal. Vai outra coisa. Sabe que eu tenho um receio de que quando a doutrina não é trabalhada de forma piedosa, isso. Eu tenho um receio do que pode acontecer, e vale para quem está assistindo, tratar doutrinas bíblicas de forma impiedosa, ou seja, querer trabalhar isso sem uma aplicação para a vida pessoal, para a igreja, para o culto, para o serviço, enfim, para a vida cristã, é muito perigoso, né? Eu fico pensando, fico refletindo, meu Deus, fico morrendo de medo, porque às vezes eu vejo um jovem empolgado, mandando mensagem em box e tal, compartilha tuas coisas, e o senhor já vive isso muito mais intensamente que a gente aqui. Bastante anos. Mas eu fico com medo, qual será a próxima doutrina desse jovem? O problema é o seguinte, nós temos uma frase... Isso não está fugindo do tema não, gente, isso está em espiritualidade ainda. Falamos sobre o calvinista na fase da gaiola, né? Ele tem que ficar numa gaiola por 1 ano. Tem que deixar ele, tem que passar aquele furor de ter descoberto as doutrinas da graça, porque ele sai com uma vingança, achando que seu pastor não entende nada, que ele tem que ensinar o pastor, e que ele tem que reformular sua juventude. Aí ele se torna um agente... Quer tirar os instrumentos musicais da igreja. Só ter órgãos de tubo e cantando salmos. Volta para Wittenberg, né? Wittenberg. Né, então ele quer tatuagem de Calvino no braço. E o que ele está fazendo? Ele está transplantando para uma vida ainda fundamentalmente muito carnal. Ele está trabalhando algo que foi forjado. Quando você vê a história de Lutero, foi uma angústia de alma, foi um homem de oração, foi um homem de jejum, foi um homem que forjou, achou o seu caminho com Deus de joelhos. A liturgia dele era com os pés, né? Não era uma coisa... Eu li uma vez recentemente, se você pense no seu pior dia gripado e entenda que esse é o dia, talvez tenha sido o melhor dia da vida do Calvino. Sua vida foi uma vida de sofrimento profundo, físico, emocional. Ele foi um homem, muitos dizem, porque Calvino mandou matar. As pessoas não entendem os tempos em que ele viveu e como Calvino sofreu profundamente pela sua fé. Quando você vê o John Owen teve que se refugiar 3 vezes em Genebra, porque sua vida corria risco. John Knox, Eden. O Jonathan Edwards, os filhos que ele perdeu, o genro que ele perdeu, que missionário para os índios americanos, e perdeu ele teve uma vida de muita dor, de muito sofrimento, de muitas lágrimas. E nós vivemos numa bolha no Ocidente, especialmente no Brasil, de ainda liberdade de culto, uma facilidade de comunicação, tudo é pela internet, não existe mais hierarquia de nada, então todo mundo é igual e acha que sua opinião vale tanto quanto a opinião de alguém que tenha doutorado em teologia. Isso é uma grande bobagem. Sim. Então, as pessoas batem no peito e dizem, não, minha opinião conta. Humberto Eco disse antes de morrer, né, que a gente vive na era das imbecilidades, né? Exatamente, que imbecilizou todos nós. E então, quando você tem teologia celebrada, vivida na imbecilidade, você não tem, isso não... Olha, a fé sem obras é morta. Que obras são estas? Que obras são estas? É uma piedade, é uma humildade, é uma obediência simples e servil a Deus, que começa por uma vida de oração. Sim. Se não tiver uma vida de oração, mas eu não ouço isto, eu não ouço lágrimas nas frases desses jovens teólogos irados e guerreiros. Muitos deles não estão nem congregando, né? Não estão nem congregando. E se você desprezar a comunhão dos santos, a Assembleia dos Santos, você está em desobediência à palavra de Deus.
Hebreus é muito claro a respeito disso, para não desprezarmos a comunhão dos santos, como alguns fazem. É fundamental nós resgatar. Uma das coisas que eu acho que seja um dos principais, ainda bem que esse assunto caiu para mim hoje, porque eu vou falar sobre esse assunto. Sim. Mas eu acho que uma das coisas que nessa discussão toda tem que haver um resgate urgente é uma eclesiologia sadia. Sim. Porque a igreja é a menina dos olhos de Cristo. E pessoas estão dizendo, não, mas eu sou a igreja. Porque a doutrina assentida sem uma eclesiologia vivida, o povo não vai conseguir aplicar aqueles princípios, os princípios que eles estão sendo catequizados, né? Não, eu digo mais, existe uma necessária parte da igreja no processo epistêmico do cristão. Ele aprende pela comunhão dos santos, no contexto da comunhão dos santos. Ele não vai aprender a verdade, ele não vai, olha, João 15 fala muito claramente que nós temos que permanecer nele, ele é a videira verdadeira, e que a maneira de permanecer em Cristo é de nós obedecermos. Como é que nós obedecemos? Nós obedecemos amando uns aos outros. Ou seja, há um elemento absolutamente crucial da nossa comunhão e da nosso compromisso mútuo no corpo de Cristo para que nós tenhamos comunhão com Deus e para que nós conheçamos a verdade. Esta é a verdade que liberta. A verdade não é aferida através de vídeos da YouTube. Sim. É impossível. O que você faz... O trabalho que a gente faz é para facilitar, né? É como se fosse um aperitivo, né? Sim. E olha, e você sabe que eu estou presente na YouTube, eu tenho meu canal no YouTube e tem tido algum benefício. Mas se a pessoa apenas assiste ficar por ali... Isto é uma aberração. Isso é uma aberração, a pessoa não vai crescer. Agora, o bispo, para a gente concluir, a gente poderia dizer que uma proposta de espiritualidade seja uma proposta de espiritualidade no sentido de pensar, provar Deus e caminhar com Ele através da santidade. Seria uma proposta que é abrangente, né? Não envolveria somente um determinado grupo, uma determinada tribo, né? No sentido de que você pensa, prova de Deus, ou seja, tem experiências com Ele e você caminha com Ele através da santidade. Em comunhão com outros. Em comunhão com os outros. Acrescentaria a comunhão com outros. Na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos. Para começo de conversa é um conceito, né? Daria um bom livro. Volta pro gabinete e começa a escrever. Daria um bom livro. Gente, olha, foi muito bom. A gente queria agradecer vocês que estão acompanhando essa live. O bispo Walter McAllister é a segunda vez que está aqui. E gentilmente, assim, é um homem muito comprometido, um homem muito ocupado como todos nós, mas ele já tem uma história muito longa, cuida de muitas igrejas e tudo, tem uma vida muito agitada, mas mesmo assim não deixou de estar aqui conosco em Brasília. Bispo, a gente agradece pela humildade, né? Eu lembro que o Shed, quando vinha aqui também, tinha essa mesma disposição. Ele veio algumas vezes aqui e a gente identifica isso na sua vida. Não deixe de vir a Brasília. A Brasília carece de eventos teológicos. Então não deixe de me convidar. Maravilha. Gente, um abraço para vocês. Amanhã, no Expresso Teológico, Guilherme de Carvalho, nós vamos falar... na verdade, o Leonardo Gonçalves vai entrevistar o Guilherme de Carvalho. Eles vão falar sobre teologia pública. Um abraço, gente. Tchau, tchau.